Olá pessoal, tudo bom? Bom dia. Espero que todos estejam bem, estejam em casa, se protegendo as suas famílias. Isso que é o importante. E também estudando, né? Hoje, nessa aula de hoje, a gente vai estar fazendo uma devolutiva das atividades que foram preparadas para vocês até o momento e postadas no programa GR8. E eu organizei aqui, né, a devolutiva das atividades separadas, né, por data. Então agora, nesta, nós vamos estar fazendo uma devolutiva da atividade do dia 19, né, de março. Nessa atividade foi passado alguns vídeos para vocês através da ficha, né, nos links que davam acesso aos vídeos e algumas questões. Na questão número 1 dessa ficha, do dia 19, é sobre os aspectos geográficos de Goiás e do Centro-Oeste. Então, vou estar fazendo essa devolução aqui com vocês por meio de áudio, para não ficar uma coisa muito extensa, muito longa. Bom, a primeira, né, é pedir para vocês estarem destacando as características no caderno de vocês quanto à vegetação, o relevo e o clima. Bom, primeiramente vamos falar sobre a vegetação, né, do Cerrado Goiano de Goiás. A nossa vegetação, ela é caracterizada como típica do Cerrado, né? Essa vegetação, ela expressa uma característica com árvores arbústicas. O que são árvores arbústicas, né? Árvores com grandes troncos, esses troncos têm cascas grossas, mais retorcidas, né? E essas árvores também têm raízes mais profundas. Como, por exemplo, as nossas árvores típicas aqui do Cerrado, elas são geralmente árvores de um porte de 10 a 15 metros de altura. Então, comparando as árvores, né, de outros sistemas, como por exemplo as pradarias e árvores do Pantanal ou da Amazônia, que são bem maiores, as nossas árvores são menores. Então, o que acontece? As raízes dessas árvores são bem mais profundas. É como se a gente pegasse, né, essas árvores do sistema de pradarias da Amazônia e Pantanal e invertesse elas de cabeça para baixo. Então nós vamos ter árvores, né, arbustivas menores, né, troncos retorcidos com raízes mais profundas. Essas raízes exatamente elas são mais profundas para ter acesso, né, aos lençóis freáticos, aonde elas, né, adquirem, né, chupam a água e reservam essa água nos seus troncos. Então, está aí uma característica, né, dessas árvores. Bom, então, como eu falei também, né, o cerrado é a nossa principal característica vegetativa, né, e vocês podem ver que esse cerrado também tem vários arbustos pequenos, né? É como se a gente estivesse numa savana, ou seja, um espaço, né, mais aberto, onde tem muitas gramíneas, muitas gramas, né, muito mato, e ao longo, né, de certas distâncias tem arbustos, maiores e menores. Então a gente costuma falar que o cerrado, ele é a savana brasileira, exatamente por isso, porque as nossas árvores, o cerrado ele não forma uma floresta fechada, é uma mata fechada, nem uma galeria de árvores. Então, são chamados savanas brasileiras, porque existem muitas gramíneas, espaços mais abertos, árvores mais distantes umas das outras. Então, quanto agora, né, ao clima. O nosso clima é caracterizado como clima tropical semi-úmido. Esse clima tropical semi-úmido, ele possui duas estações bem diferenciadas, que é uma quente
né, mais chuvosa, e a outra fria e seca. Geralmente, essa estação quente e chuvosa, ela é de março a outubro, onde a gente tem muitas chuvas, porém a temperatura, né, um pouco mais alta e quente, apesar das chuvas. E no mês de abril a setembro, né, que é o período que a gente está entrando agora, nós temos um clima frio e seco. Então o que é normal? Apesar do frio, principalmente à noite, no início da manhã, né, durante o dia, a partir das 11 horas, meio-dia, esse clima fica mais seco. Então a temperatura abaixa nesse período. Então o que é normal aqui, o que é comum no clima tropical semiúmido? Então essas duas estações bem diferenciadas, né? Quente e chuvosa, fria e seca. Bom, por que tropical semiúmido? Então vamos relembrar aqui geografia. Nós estamos, né, um pouco abaixo da linha do Equador, no centro-oeste, Planalto Central, bem no centro do Brasil. Então nós estamos distante do litoral, das praias, do acesso do mar, dos ventos vindos dos oceanos. Então o que é normal aqui? O clima está um pouco mais parado nessa questão de ventos em determinadas épocas. Então, como nós estamos um pouco abaixo da linha do Equador, então o nosso clima ele vai ser tropical e ele vai receber assim, uma pouca influência desses ventos vindo dos oceanos, que é tanto do litoral norte como do litoral sul. Ok? Então, quem colocou aí clima tropical semiúmido, ok? Temos essas duas estações bem específicas nesse clima tropical semiúmido. Bom, o relevo, a característica principal do nosso relevo no centro-oeste, em Goiás, é a presença de planaltos, não, com serras e chapadas. Então nós temos um relevo bem irregular, né? Cheio de pequenas serras, né? Algumas planícies, planaltos maiores. É muito comum serras nas nossas regiões. Vamos lembrar, né, da Serra Dourada, que é a serra ali em torno da cidade da antiga capital de Goiás, várias outras serras nas nossas regiões. Então o nosso relevo é totalmente irregular. Presença de grandes chapadas. Vocês assistiram lá o vídeo numa das atividades, né? A Chapada dos Veadeiros. Então, é uma característica comum do nosso relevo. E o nosso relevo, ele possui uma terra muito ácida. O pessoal da agronomia aí, né, costuma caracterizar que essa nossa terra é bem um solo ácido, bem propício à agricultura. Então daí, né, porque nós somos grandes plantadores, né, de soja, de milho, de cana-de-açúcar, né, devido ao nosso solo ser ácido, né, uma grande presença de minerais, de sais, que são propícios aí, né, ao cultivo da agricultura. Certo? Então, o relevo, né, presença de planaltos, chapadas, serras, relevo irregular e o solo propício à agricultura. Bom, na letra B, eu caracterizei como letra B, tem uma questão também pedindo, né, para falar sobre as questões da fauna e flora do Cerrado. Bom, a nossa fauna é muito rica, né, ela contém aí 5% de todas as espécies mundiais, que é a fauna do Cerrado. Então, o que é comum a gente ver aqui na nossa região? Né? A jacotirica, que é uma, né, como se fosse uma onça, né? Ela até parece um gatinho, mas é, né, um felino menor que a onça, a jacotirica. A onça parda, que é aquela onça bem acinzentada, bem amareladinha, sem pintinhas, né? O lobo-guará, a anta, né, o tatu, o coati, que parece tipo um esquilinho de um nariz bem pontiagudo, né? O tamanduá, né? A gente já encontrou vários tamanduás aqui em Tubiara. Né? O veado mateiro, né? Aves como, né, o papagaio, o pica-pau, né? Arara azul, arara vermelho, tucano e muitas corujas, né? E essa coruja nossa aqui é a coruja buraqueira, né?
né, caracterizado como a coruja buraqueira, que é aquela coruja que gosta de fazer buracos, ela gosta de procurar aqueles cupins, aqueles morros para fazer o seu ninho e tal. A nossa flora, ela é muito rica, né, no ipê, no jacarandá, né, árvores muito retorcidas, várias, né, árvores frutíferas como a goiaba, o abacateiro, né, o angá. Então, nós temos várias espécies aí também. Bom, a importância do cerrado. Eu destaquei alguns pontos bem importantes quanto ao cerrado. Então, olha só, o cerrado, que é a característica da vegetação típica nossa aqui do centro-oeste de Goiás, ele ocupa 1/4 do território brasileiro. Então nós temos cerrado no Mato Grosso do Sul, nós temos parte de cerrado do norte em Minas Gerais, né, em Bahia. Então o cerrado não é só nosso goiano, ele ocupa 1/4 do território brasileiro. Ele é a segunda maior formação natural da América do Sul. Então olha só que importância, né? Em vários outros países da América também existe a característica cerrado. Então nós temos o nosso cerrado, é a segunda maior formação natural da América do Sul. 5% das espécies do mundo existem no cerrado, como já falei para vocês. Ele é o berço de 3 grandes aquíferos, que são grandes reservatórios de água, né, no subsolo. Então só aqui no Brasil nós temos 3 grandes aquíferos. O Alter do Chão, né, o Cabeças e o aquífero Guarani, que passa, né, no subsolo de Goiás. Então, o Guarani ele é considerado o maior aquífero do Brasil. Então, parte do aquífero Guarani ele passa pelo nosso território goiano. E um ponto negativo que nós temos aí nessa questão do cerrado atualmente é que o cerrado, mais de 50% do cerrado goiano, ele já foi desmatado para dar lugar à cultura, né, da pecuária, da criação de gado e da agricultura. Então nós precisamos aí de políticas que realmente valorize, né, o bioma cerrado, valorize esse compromisso de preservar o cerrado. E uma coisa importante que o cerrado, o relevo do cerrado ele é muito propício, né, à presença de rios. Nós temos vários rios nas nossas regiões, e rios que inclusive são propícios também à construção de barragens para a produção de energia elétrica. Então, o nosso relevo ele é muito propício, né, aos rios. Certo. Agora, quanto à questão das bacias hidrográficas, nós temos em Goiás 3 importantes bacias hidrográficas, né? Primeiro que é a bacia do Tocantins-Araguaia, que é bem próxima aqui de nós, né? Que um dos rios que passa bem pertinho que nós da bacia Tocantins-Araguaia, como é o rio Araguaia, né? Que ele é um ponto turístico, né? No seu período de seca, né? Que a água está mais baixa, as praias aparecem, né? Aquela areia limpinha, bem douradinha, né? E é o Rio Vermelho também, que é um rio ali que corta a cidade antiga da capital de Goiás, e o Rio Crixás, que fica bem ao norte de Goiás, que faz parte da bacia de Tocantins-Araguaia. Nós temos a outra bacia, que é o Paraná, o Rio Paranaíba, aqui da nossa cidade, né? Tumbiara. Ele faz parte, ele é um afluente da bacia do Paraná. E nós temos também a bacia do Rio São Francisco, que é a região mais leste de Goiás, divisa com a Bahia. Nós temos uma cidadezinha chamada Cabeceiras. Então, o São Francisco passa pela região de Cabeceiras, de Formosa. Então, e esses rios também, principalmente o São Francisco, né, o Paranaíba, são rios que têm, né, usinas hidrelétricas, né, que produzem aí, né, muita fonte de energia.
Bom, vamos agora então para a questão número 2, que é a questão que fala das festas populares, né, as festas religiosas. Então, foi passado o link para vocês de um site onde tem, né, as festas populares de Goiás, que é a Festa do Divino e a Procissão do Fogaréu. Bom, vou fazer alguns apontamentos aqui para vocês, bem breve, né? E aí vocês vão comparar o que vocês pesquisaram, o que vocês anotaram aí, e aquilo que for batendo aí, vocês vão acompanhando aí com o que vocês pontuaram aí. Bom, eu vou falar primeiro da Festa do Divino. Essa Festa do Divino, ela é uma festa que surgiu por volta, né, que surgiu no século XIX, por volta de 1840. Aliás, essa romaria, né, ela surgiu por volta, o culto ao Divino Pai Eterno, surgiu por volta de 1840, né, num pequeno arraialzinho que se chamava Arraial Barro Preto. Então era comum naquela época, né, que em Goiás não tínhamos ainda essa questão da urbanização, então se falava muito em arraiais. Então o Arraial do Barro Preto, onde surge essa devoção ao Divino Pai Eterno. Lembrando que o Arraial do Barro Preto hoje é a cidadezinha de Trindade, certo? Bem próximo ali de Goiânia, mais ou menos uns 20 quilômetros. Bom, essa história ela é muito interessante, porque foi encontrado, né, um medalhão, e esse medalhão ele tinha lá cunhado, né, ou seja, o desenho, né, do Divino Pai Eterno, de acordo com a crença, né, da tradição da Igreja Católica. Então, o Divino Pai Eterno significa a Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, tinha lá naquele medalhão a pombinha que representava o Espírito Santo, né, a imagem do Cristo e do Pai representando, né, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E a devoção a esse medalhão começou, né, a levar uma fé muito profunda do pessoal, do vilarejo, do arraial, e começou a despertar o interesse da região e surgir vários milagres, vários relatos. Um dos milagres que eu vou contar para vocês aqui, que é uma história interessante, que aconteceu com um antigo morador da cidade de Inhumas. Esse morador de Inhumas, bem no início do século XX, e ele morava numa fazenda, né, o senhor Jerônimo, e nessa fazenda, juntamente com as fazendas vizinhas, estava tendo o ataque aí de uma onça, e essa onça estava aí prejudicando a criação do gado, né, na fazenda do senhor Jerônimo e dos seus vizinhos, os fazendeiros vizinhos. Então essa onça estava matando muito gado, e estava difícil achar essa onça, pegar essa onça. Não só o gado, mas estava matando cachorro da vizinhança, né, porcos. E um dia, né, esse senhor Jerônimo, né, ele tinha um medalhão desse Divino Pai Eterno, e ele saiu para caçar essa onça, uma espingarda lá. E aconteceu, né, que os camaradas que foram com ele ficaram com medo e largaram ele no meio do caminho. E aqui que aconteceu? Esse seu Jerônimo acaba dando de cara com essa onça, né? Ele consegue errar o tiro, né? O tiro da espingarda não pega nessa onça, e acaba que essa onça ela investe sobre ele, né? Ela pula nele, ela tenta matar ele. E na hora lá da luta, né, dele, lá embaixo da onça, lá lutando, o seu Jerônimo, segundo a tradição, ele invocou, né, aquela jaculatória que eles falam, né? Jaculatória é quando é uma expressão de fé, né? E ele invocou o Divino Pai Eterno, falou, né, valei-me, Divino Pai Eterno. Diz que imediatamente essa onça deu uma acalmada e saiu correndo, entrando no mato. Então o senhor Jerônimo, né, começou a esparramar essa história, e isso aí foi
passando, né, de pessoas para pessoas, e surgiu aí um dos milagres nesse contexto aí. Então, vários milagres. Inclusive, lá na Igreja do Divino Pai Eterno tem a Sala dos Milagres, né, onde tem inúmeros milagres. Então, tem até lá na Sala dos Milagres, né, um quadro que o Sr. Jerônimo mandou pintar. Ele mandou pintar esse quadro, que ele foi levar esse quadro, então, para doar lá para a capela, para contar a história dele, foi agradecer, era uma forma dele agradecer a esse milagre de ter sido salvo, né, da onça, certo? Então, a festa do Divino Pai Eterno, ela é celebrada um pouco depois da Páscoa, de acordo com a tradição católica. Após a Páscoa, tem aí 50 dias que é chamado Pentecostes, que é o calendário católico, né? Pentecostes é a festa que a igreja celebra, chamada a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, logo após o Pentecostes, no primeiro domingo depois do Pentecostes, é celebrada a festa do Divino Pai Eterno, que é a festa da Santíssima Trindade. Então, essa festa, ela ficou muito famosa na região de Goiás, né? Como vocês podem perceber pelo texto, ela é datada do final do século XIX. Então se construiu toda uma história e uma memória aí. E é importante a gente entender que além da história, né, ficou essa memória religiosa. Essa nossa região nossa de Goiás é muito, né, popular, essas festas religiosas. Então o catolicismo que ele é muito forte. Então o que é bom a gente entender aqui? Que no aspecto histórico, né, da nossa tradição, da nossa cultura, a religião tem muita influência, devido à colonização portuguesa. Então, o que é comum? Nós temos atribuído o catolicismo como religião. E aí vem a questão dessa construção da memória. Então, essa memória religiosa ela foi construída e valorizou toda essa devoção ao Divino Pai Eterno, que é justamente, né, festejado nessa data e após o Pentecostes. E foi construído aquele santuário, acredito que alguns já devem ter conhecido, né? Então, muito mais importante de ter produzido aí, né, no caderno o texto sobre a história dessa festa é entender essa festa como uma apropriação cultural muito importante para a igreja, aonde se construiu uma memória religiosa. E quando a gente fala em memória, a gente fala de toda a cultura que foi construída ao longo do tempo. Ok? A outra festa é a procissão do fogaréu, que na verdade não é uma festa, né? É uma procissão celebrada na cidade de Goiás, antiga capital. Essa procissão ela acontece todos os anos na quarta-feira da Semana Santa. Essa festa ela teve origem no século XVIII, se eu não me engano, a partir de 1770, quando um padre espanhol que veio aqui para o Brasil, que veio para Goiás, lá na antiga capital, esse padre introduziu essa festa, essa procissão na Semana Santa. Então, essa procissão ela tem mais de 200 anos. E esse padre ele era chamado como Padre Perestelo, ele era um padre espanhol, e ao criar essa procissão, ele trouxe muitos elementos da cultura religiosa europeia, principalmente aquilo que era praticado na Espanha, né? Então, essa procissão ela tem muito de uma apresentação teatral. Então, o que é comum a gente ver, né? Os farricocos, que são aqueles personagens medievais, com aquele gorro pontiagudo, né? Túnica, coloridas, carregando aquelas tochas. Então, esses farricocos são personagens medievais que, segundo a cultura da época, eram personagens que, quando se vestiam daquele jeito, estavam fazendo penitência ou estavam participando de algo que pudesse elevá-lo espiritualmente. Então, essa roupa do farricoco representa uma penitência. E o farricoco é um personagem muito importante nessa procissão do fogaréu, porque eles são em número de mais de 40 farricocos, cada um carrega uma tocha que representa os soldados romanos que foram prender o Jesus Cristo
após a sua última ceia com os apóstolos no Monte Getsemane. Essa procissão ela sai da Igreja da Boa Morte, no centro da antiga capital, ela percorre por outras igrejas e volta, termina na mesma igreja de onde ela saiu. Então ela tem todo um conjunto de encenações que representa os soldados romanos, né, que após o Judas ter traído Jesus, eles vão atrás de Jesus para prender Jesus e levar o Jesus. Só que nessa procissão tem uma coisa muito interessante, que o Jesus ele não aparece, né? É dada a notícia que o Jesus ressuscitou. E após isso, essa encenação dessa apresentação do Cristo ressuscitado, ela é feita na igreja de São Francisco de Paula, que é uma igreja que também fica no centro, e depois Jesus ele é representado, pintado em um estandarte, e aí a procissão segue até terminar. Então é muito, muito bonita, muito simbólica, muito teatral. Então ela é uma procissão que atrai inúmeros turistas. Infelizmente esse ano nós não vamos tê-la, porque ela aconteceria, né, amanhã, no dia 8, a partir da meia-noite, que é na quarta-feira, que antecede, né, a sexta-feira da Paixão. Então, devido a toda essa pandemia aí, né, do coronavírus, que para evitar a aglomeração de pessoas, a procissão ela foi cancelada pela primeira vez em mais de 200 anos, infelizmente. Então, ela atrai muita gente, ela é um ponto turístico muito forte para a cidade de Goiás. E também ela é uma tradição religiosa, né, que até hoje, né, relembra essa memória religiosa aqui em Goiás e lá na cidade, principalmente na antiga capital. Então, muito importante, porque ela preserva, né, essa cultura, ela preserva essa memória religiosa. Então, nós temos aí duas importantes festas, né, católicas, como eu falei para vocês, porque a nossa região é uma região, né, muito adepta ao catolicismo, e devido também à nossa história da colonização, né, ter sido colonizado por países católicos europeus. Então são duas tradições que, independente da religião que a gente tem, elas são importantes para a gente compreender, né, como a religião ela tem uma importância histórica na sua formação. Tá ok? Então, pessoal, então era isso. A gente então termina aqui os áudios, termina essa parte dessa atividade do dia 19, fazendo aí esses apontamentos sobre essa atividade, ok?